Boa noite a todos. É com muito prazer que nos encontramos aqui para fazermos um novo estudo. Antes de começarmos, vamos unir nossos pensamentos, nossos corações, numa prece, pedindo a Jesus, nosso mestre e amigo, e aos espíritos bondosos que assistem os nossos estudos, que nos deem a devida compreensão para que possamos aprender da melhor maneira possível os ensinamentos que nos forem passados através da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nessa noite de estudo. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante na vida da gente, que é o dever. O dever. E o que é o dever? O dever como substantivo, é uma obrigação, é uma incumbência, é uma tarefa, aquilo que é devido, é uma obrigação moral e outras coisas. Como verbo, significa dedicar-se, aplicar-se, ter que, precisar, ter dívidas ou deveres. Então, é algo muito importante na nossa vida. E nós vamos buscar uma definição lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, uma mensagem muito bonita, assinada por Lázaro, que ele diz o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, e com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados dessa mesma vida. É o caminho que temos para a nossa evolução espiritual. Mas quando falamos em deveres, existem vários tipos de deveres. Por exemplo, o dever primeiro para com Deus, nosso primeiro dever, que é o nosso Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia, que nos dá infinitas oportunidades de progredirmos através das múltiplas reencarnações que temos. E para nós sermos considerados homens e mulheres de bem, nós precisamos cumprir a lei divina de justiça, amor e caridade. É um nosso dever. No livro terceiro do Livro dos Espíritos, então, nós vamos ter as leis divinas ou naturais, que são leis eternas, imutáveis, como o próprio Deus. E Kardec pergunta na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita essa lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência. Na consciência. Quer dizer, todos trazemos a informação do que é a lei de Deus. E nós vamos desenvolvendo isso com o tempo, com as reencarnações, com outros conhecimentos, né? Então, os espíritos dizem que nós só seremos infelizes quando nos afastarmos dessas leis. Fazer o bem e cumprir a lei de Deus é que vai nos trazer a felicidade possível na Terra, porque nós sabemos que nós vivendo num mundo de provas e expiações, a felicidade completa não nos é dada, né? As leis morais, então, as leis naturais ou divinas, porque essas leis divinas ou naturais, elas são divididas nas leis físicas e as leis morais. As leis físicas são aquelas cuidadas pelas ciências e as leis morais pela religião. Essas leis morais são a lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, a lei da sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade. E nós devemos a nós mesmos, a Deus, ao próximo, o cumprimento dessas leis. Perguntar a Jesus qual era o maior dos mandamentos, numa situação que eles procuravam colocá-lo numa situação quase de risco, né? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, é o nosso primeiro dever. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Então, ele nos deu,
reduziu todos os mandamentos, todos os ensinamentos nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, né? No próprio Pai Nosso, Jesus nos ensina a nós cumprirmos essas obrigações para com o Pai, é nosso dever, e fala que nós podemos nos dirigir a Ele para orar, para adorar, para pedir e para agradecer. Então, é nessa oração sucinta que é o Pai Nosso, estão reunidas todas as principais obrigações que nós temos para com Deus. Pedimos que Ele nos ampare, que Ele nos dê o pão, que Ele nos perdoe, mas nós temos também as nossas obrigações. Nós temos também que perdoar, não é? Um segundo tipo de dever é para conosco mesmos, porque nós estamos aqui encarnados para progredirmos intelectualmente e moralmente, e devemos nos empenhar de todo modo para isso. O trabalho no bem, segundo as leis divinas, é o segredo desse progresso que nós estamos procurando. Então, precisamos nos conhecer, principalmente, para sabermos o que em nós precisamos progredir, o que em nós precisamos melhorar. E Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, ele nos ensina como que nós podemos nos conhecer e com isso, procurar nos melhorarmos. Ele diz que toda noite, quando ele estava aqui na Terra, ele revia o seu dia. E com isso, ele procurava ver se ele fez tudo o que podia durante o dia. Ou se alguém teve algum motivo para se queixar dele, porque ele deixou de atender alguma coisa para com o próximo. E com isso, todo dia fazendo essa reflexão, ele viu o que ele precisava de melhorar em si mesmo. E ele fala: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual, né? Agora, a gente lembra que, além da parte espiritual, o homem tem dever de cuidar do seu corpo, porque, afinal de contas, é a sua oficina de trabalho. É com ele que nós vamos laborar para o progresso. Então, afastando dos vícios como nocivos, o álcool, o fumo, os excessos alimentares, cuidando de fazer exercícios físicos, ou seja, cuidar desse corpo que nos foi dado com tanto carinho pelo Criador. Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo 3º, ele vai nos falar muito bonito que no corpo humano nós temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina, e que é um templo da alma em temporário aprendizado na Terra. Ou seja, esse templo tem que ser cuidado, tem que ser valorizado, é um dever nosso para conosco mesmo. Um terceiro tipo de dever que nós podemos falar, e não está em ordem de importância, às vezes não, mas é o para com o próximo, né? Como disse Jesus, é o segundo grande mandamento: amar o próximo como a si mesmo. É a regra de ouro. Está lá em Mateus, no capítulo 7º, e em Lucas também, no capítulo 6º. Ele fala: em todas as coisas, façam os outros o que vocês desejam que esses lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Então, essa regra de ouro é que deve reger a nossa vida com o próximo, a nossa vida em sociedade. E se ela fosse seguida, né? Quantas guerras, quantas lutas, quantas ideias ruins que surgem entre os povos poderiam ser evitadas se você desejasse ao outro só aquilo que desejaria para você também, não é? Agora, como ele fala que nós devemos fazer ao próximo aquilo que desejaríamos para nós, já perguntaram a ele: quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Aí vocês se lembram da palavra do bom samaritano que ele deu como exemplo, e em que o samaritano, muitas vezes desprezado e até odiado, foi o único que socorreu aquele infeliz caído na beira da estrada, depois que o levita e o sacerdote passaram largo, e ele deu toda assistência. E Jesus, quando fala que tinha um indivíduo caído, ele não fala o sexo, a idade, a cor, a,
a posição social, o ponto de vista dele, mostrando que nós temos que socorrer a todos, que a caridade, a fraternidade, ela tem que se estender a todos, né? Mostra que essa é a pura fraternidade, a caridade desinteressada. Então, quando o indivíduo perguntou o que fazer para ter a vida eterna, para ter o reino de Deus, ele falou: vai e faz o mesmo que o samaritano fez, né? A caridade, que é o mais importante. Aí depois ele fala, os Espíritos falam na questão 893, que a mais meritória de todas as virtudes é a caridade desinteressada. Toda virtude tem seu mérito, mas a caridade desinteressada é o puro sentimento de fraternidade, é a mais pura das virtudes. Um outro tipo de dever é para com as leis humanas. Nós estamos inseridos na sociedade, vivendo em sociedade, então nós precisamos de seguir essas leis também. O próprio Jesus havia dito isso, que não vim derrogar a lei. E aí nós entendemos até dois modos dele se expressar. Primeiro, das leis de Moisés, as antigas leis do Velho Testamento. Ele disse que não vim derrogar essas leis. Eu vim para acrescentar, explicar, né, quase que modernizar aquelas leis que foram trazidas por Moisés. E também nem a lei dos homens. Você viu que ele fazia questão de pagar os tributos quando foram perguntar a Pedro se Jesus e ele não iam pagar o tributo no templo, que era até uma forma injusta de cobrança, porque eles não eram forasteiros. Jesus falou: vai, pesca um peixe, dentro da boca tem uma moeda e vem pagar a minha parte e a sua. Quando ele pegou a efígie de César na moeda e falou: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, essa obrigação que nós temos para com as leis humanas, ele próprio pregou, porque é preciso para que haja disciplina, né? Para que os homens consigam viver em sociedade. Essas leis, em compensação, elas são mutáveis. Elas mudam e se tornam apropriadas aos tempos novos de progresso da humanidade. Muitas leis que existiam no passado, hoje nós achamos absurdas, e elas já foram derrogadas e outras leis foram implantadas de acordo com a necessidade da modernização. Elas devem ser seguidas, então, para a manutenção da ordem e do bem comum. É preciso que hajam leis. Elas são disciplinadoras, não são não são menos instáveis, elas são menos instáveis quanto mais se aproxima da verdadeira justiça, que é a justiça de Deus. E os homens já reformaram muitas delas e muitas serão ainda reformadas. Aí, Kardec pergunta na questão 822 do Livro dos Espíritos. Eu sempre gosto de me referir a que a codificação falava, para lembrar o que Kardec um dia perguntou aos espíritos, para a gente nunca esquecer disso. Ele pergunta: os homens, sendo igual perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Isso já é um grande avanço na nossa legislatura. Aí os espíritos respondem: este é o primeiro mandamento de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Ou seja, todos são iguais também. Se eu quero ser tratada de um jeito, eu tenho que realmente tratar o outro também do mesmo modo. Um outro tipo de dever que a gente tem é para com a natureza. E hoje está muito difundido, né, a ideia, o estudo da ecologia, que é uma parte da biologia que se preocupa com o estudo dessas relações estabelecidas entre os seres vivos e desde com o meio ambiente em que eles vivem, todos os seres vivos. É um termo derivado do grego, formado a partir da junção de duas palavras, oikos, que significa casa, e logos, estudo, quer dizer, o estudo da nossa casa é o que significa ecologia, exatamente isso. Agora, então nós vamos cuidar da nossa casa? Temos obrigação de cuidar dela, porque é o nosso meio, assim como o nosso corpo é a nossa oficina de trabalho, o nosso ambiente também. Nós temos obrigação de cuidar, de preservar. Hoje existe um conceito mais amplo chamado ecologia integral,
ele destaca a interconexão entre o sistema social, natural e espiritual. Enfatizando que a humanidade é parte de um ecossistema muito mais amplo e as suas ações afetam todo o ambiente e a sociedade. E que é uma abordagem que reconhece a importância de cuidar da casa comum. Novamente, o conceito de ecologia, que é o estudo da nossa casa. Então, essa casa comum que pertence a todos, que nós temos obrigação de zelar por ela, né? Existe, então, a justiça social, a paz interior, a preservação ambiental, é uma coisa muito ampla, um sentido muito mais amplo da ecologia. E ela se refere, então, à necessidade de uma abordagem holística, integral, para a interligação entre a natureza, a sociedade e a espiritualidade, uma coisa que é muito buscada hoje. Até mesmo na religião católica, o Papa Francisco ele lançou uma encíclica chamada Laudato Si, que significa Louvor a Ti, Senhor, e que é um documento importante que aborda essa ecologia integral também, e o cuidado com o planeta de um modo geral. Então, o respeito à natureza, com o uso racional da terra, da água, não é? Dos componentes todos que nós temos aí, dos minerais, a não agressão ao meio ambiente, combatendo essa poluição destruidora, o respeito à flora, à fauna, é o mínimo que nós podemos fazer pela nossa casa. Essa casa terrena que nos acolhe nessa estadia dessa encarnação. Então, é um dever imenso que nós temos, que todos temos, não é? Não é um dever de uns poucos que fazem, que pertencem a ONGs, que pertencem a algumas organizações, então, que se preocupam diretamente com isso. Todos nós temos obrigação de nos preocuparmos com isso. Então, Emmanuel, lá no capítulo 8º do livro Roteiro, que é um livro que eu gosto muito de consultar, ele fala o seguinte, que a Terra é um imenso educandário, que nós estamos aqui para aprender, não é? Isso a gente já sabe. Há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso e ascensão. Então, para todo mundo tem a oportunidade de trabalhar. O trabalho, então, ele diz, é a escada divina de acesso aos lauréis inacessíveis do espírito. Que ninguém precisa pedir uma transferência para um planeta muito desenvolvido, como assim Júpiter, Saturno, de quem tem notícia, porque nós precisamos desenvolver aqui mesmo. O planeta espera isso da gente, a contribuição de todos, até para passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que nós não podemos ficar sentados esperando que isso vai acontecer sem a nossa contribuição, não é mesmo? Então, ele diz que a Terra é venerável instituição onde encontramos recursos indispensáveis à nossa evolução, ao nosso burilamento. Então, não precisa ir para outro lugar para a gente se evoluir, não, nós vamos evoluir aqui mesmo, nesse local. Para isso, é nosso dever absoluto respeitar a nossa casa, o nosso planeta. Um outro tipo de dever é o dever profissional. É um dever profissional que a gente sabe que uma atividade profissional bem conduzida, ela dignifica o homem, qualquer que seja a profissão, qualquer que seja. Né? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que a profissão honestamente exercida, ainda que remunerada, ela induz ao culto do dever. Então, não é porque ela não é, que ela seja remunerada, que ela exige menos de nós. Não. O nosso dever é executar nessa profissão o que nos cabe, ainda que nós recebamos para isso. Isso não diminui o valor da profissão. Pela fidelidade ao empenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. Não é? Agora, há um nível que transcende esse quadro de remuneração da terra. É que vai além da remuneração, é a chamada abnegação. E nesse ponto, o indivíduo deixa a preservação do próprio conforto, do próprio recebimento que possa aumentar as suas posses, para ele começar a trabalhar pelo outro,
pelo ambiente, não é? Pelo necessitado. Então, a abnegação começa onde termina o dever. Trabalhar certo, corretamente, é nosso dever. A partir daí, nós partimos no terreno da abnegação, que é esperada por nós também, não é? Existem muitos abnegados da espiritualidade superior que se consagram ao serviço espontâneo do bem, seja os desencarnados ou encarnados. Nós vimos a história de Bezerra de Menezes, que poderia estar em planos muito altos de evolução espiritual, e pediu a Maria autorização para ele permanecer na Terra, ajudando, auxiliando, trazendo suas mensagens, e enquanto houvesse um espírito sofredor. Então, é uma grande tarefa missionária, né? E sem qualquer ligação, que muitos espíritos aqui abnegados, aqui encarnados também, nem com popularidade, nem com o ouro que recebe, com desprendimento de si mesmo, no auxílio dos outros, vive um verdadeiro apostolado sublime de renúncia, santificante, atraindo então o pensamento divino e a ascensão de si próprio, sem esperar nenhuma recompensa. Um outro dever que a gente tem e tem que ter em mente é o dever dos pais. O dever dos pais é muito importante, porque o que cabe a eles um dia será, que coube a eles através da nossa reencarnação e tudo, será cobrado. Será cobrado um dia que nós desencarnarmos, o que, que nós fizemos com a obrigação de cuidar dos filhos que nos foi trazida, não é? Nós sabemos que os pais transmitem podem transmitir uma semelhança física para os seus filhos através da genética, mas a semelhança moral não é obrigatória. Por quê? Porque o corpo ele procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. São criaturas diferentes, criações diferentes. E às vezes existem semelhanças morais entre pais e filhos, pela afinidade, pelas suas inclinações, mas nem sempre isso ocorre, né? Joana de Ângeles vai nos dizer que a família é mais do que o resultante genético. Ela é muito mais do que isso. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas, as árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações. Então, ali os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem. E, por isso, nem sempre são espíritos afins. São, às vezes, espíritos com dívidas, né? São devedores uns para com os outros, que reencarnam juntos justamente para ver um progresso não só individual, mas para coletivo, às vezes de uma grande família, não é? E as crianças veem a família como os seres que têm os seus primeiros anos de vida, uma atitude muito flexível, que é em que nós podemos colocar neles novas ideias de aperfeiçoamento, né, de progresso moral, que eles são mais susceptíveis de aceitar. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, ajudar a eles para formar o caráter, para combater as más inclinações. Então, esses alicerces legítimos da educação, eles se formam no lar. No lar. E por isso que se diz, e Joana fala também, que o lar constrói o homem. A escola forma o cidadão. Então, os pais não podem deixar, por conta da escola, dos professores, a tarefa de formar o homem. É um complemento. A escola vai dar justamente a experiência social, não é? Intelectual do indivíduo, mas o coração, a matéria espiritual, ela é dada em casa, pelos pais. Então, a família, por isso, é um laboratório de experiências reparadoras. E uma coisa importante que a gente tem que, como pais, compreendermos é que isso aí nós não estamos na posição de pais
só para fazer progredir o outro, aqueles que estão aos nossos cuidados, não, para progredir nós mesmos. Nós mesmos. É uma tarefa meritória, é uma tarefa, se bem executada, ela vai nos proporcionar uma ascensão moral muito grande, né, quando nós fazemos do bem. Agora, existem pessoas que não se prestam a essa redenção pessoal, são simples procriadores. Esses não estão fazendo, cumprindo o dever exatamente como pais, né? Eu gosto muito a respeito da educação também, o que falava Pitágoras. Ele dizia: educai as crianças e não será preciso punir os homens. E Pestalozzi falava que o amor é o eterno fundamento da educação. Então, que é sempre educar com amor. Eu gosto muito também quando Bezerra de Menezes fala sobre a criança. E tem uma página dele que eu gosto muito, que chama Importância da Educação Espírita, no livro Compromissos Iluminativos, que ele fala que os pais não podem ter uma energia improdutiva, nem um caminho pernicioso. Quer dizer, ele fala sempre que não é possível você ficar nos extremos, de dar tudo à criança ou de não dar nada, de oprimi-la muito e de não cuidar dela. Então, você tem que achar um meio termo. Então, ele diz: nem assistência socorrista prejudicial às fontes do valor pessoal, quer dizer, não deixar o indivíduo progredir por conta própria, nem a negligência em nome de confiança no pai. Quer dizer, você fala assim: Deus cuida, então eu não preciso de cuidar dessa criança. Ela é uma criança difícil, um comportamento muito difícil, eu não vou conseguir mudar, então eu vou deixar para lá. Como muitas mamães dizem, falam: eu vou entregar para Deus. Não é, cabe aos pais a sua responsabilidade. Aí ele diz: nem a vigilância que deprime, nem o arsenal de descuidos em respeito falso ao futuro do homem. Você fala assim: não vou deixar a liberdade que ele tem escolher. Não pode. Você está ali para educar também, dentro do limite. Qual é o limite? O amor. É o limite que os pais devem dar aos seus filhos, para que eles aprendam também a amar. E um dia também ter sua família e se comportarem da mesma forma, né? Então, a Amélia Rodrigues, ela encerra falando assim: quando você ensina, você transmite. Quando você educa, você disciplina. Mas quando você evangeliza, você salva. Para mostrar a importância de você passar as lições evangélicas, de colocar a criança numa evangelização e de acompanhar o desenvolvimento dela à medida que ela vai ficando mais velha dentro da sua educação religiosa. Mas, se tudo isso é exigido dos pais, alguma coisa tem que ser exigida dos filhos também. Existem os deveres dos filhos, não é? O primeiro deles seria agradecer de uma forma com muito amor. Os pais têm querido recebê-los nessa casa, às vezes pessoas difíceis, às vezes são pessoas em conflito conosco, de vidas passadas, conflitos que às vezes muito sérios, são espíritos muito devedores uns para com outros. Então, eles precisam de ser educados no sentido deles agradecerem por os pais tê-los aceito. Então, a Joana nos fala, no capítulo Deveres dos Filhos do SOS Família, que a ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. Quer dizer, é um dos mais graves, fuga dos deveres, que é o dever de respeitar, de amar, de honrar pai e mãe. Está na lei mosaica, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando sobre isso. Quando Santo Agostinho vai nos falar uma página muito bonita no Evangelho, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, quando ele diz que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda mais odioso. Olha a palavra forte que ele usa, que é um sentimento odioso, esse da
da ingratidão. Em particular, nesse ponto, visto que é para analisar as causas e os efeitos que isso pode ter. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano, que é justamente a gente fazer com que esse filho ele honre o seu pai e sua mãe. Então, porque quando deixa a terra, o espírito leva as suas paixões, as suas virtudes inerentes à sua natureza. Ele pode se aperfeiçoar no espaço, isso acontece, ou permanecer estacionário. Mas quando ele reencarna, ele pode trazer esses ódios violentos, esses desejos insaciados de vingança. Então, é uma dificuldade para você manter essa relação dos pais para com os filhos. Às vezes é muito difícil, de irmãos também, porque não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, em todas essas circunstâncias, nós temos que, para levar a termo o dever para com os filhos, dos filhos para com os pais, que ter o perdão, né? Que ter o perdão. Quando às vezes reencarna, eles encontrando aqueles a quem eles odiaram em outras encarnações, eles podem sentir aquele sentimento negativo que unia os dois. E isso pode ser uma ideia, dar uma ideia do conflito que pode haver em família, não é? Então, das provas mais duras que afetam o coração é isso, é você se sentir frente a frente com um indivíduo que estava com tantas amarguras no coração, sem perdoar. Isso é uma coisa muito difícil. Um outro dever que nós temos é para com a pátria e para com a família universal. Com a família universal. Porque, assim como nós temos o dever com a nossa família no sentido restrito, pai, mãe, filhos, avós, né, mais perto de nós, nós temos também com os irmãos em humanidade, nossos irmãos em Cristo, porque, afinal, nós somos filhos do mesmo Pai. Então, como Jesus mostrou, quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai, estendendo o conceito de o quê? Da família universal, que nós devemos ampliar para todos aqueles que nós devemos uma assistência, devemos, né, ter uma fraternidade para com todos, como se pertencesse à nossa família. Em resumo, nós temos o dever contínuo de praticar o bem, contínuo, em todos esses setores que nós citamos e muitos outros que a gente poderia também incluir aqui. As nossas escolhas, o conhecimento do bem e do mal, que aumentam com o nosso livre-arbítrio, que, por sua vez, aumenta com a nossa aquisição intelectual, leva, logicamente, também um aumento da responsabilidade. Um meio seguro de cumprir, não, o dever é observar as leis divinas, é procurar seguir sempre os princípios do Evangelho, para analisar o que é o erro, o que é a verdade, discernindo, então, o bem e do mal. Por quê? Para o bem de nós próprios, porque a gente se lembra que a alegria do dever cumprido é uma das mais legítimas formas de contentamento do ser. E é isso que nós conclamamos a todos, para trabalharmos no bem. Até quanto? Até o limite de nossas forças. Trabalhar no bem é uma conquista para nós mesmos, para nós todos, né, que visa a nossa ascensão moral. Então, para terminar o nosso estudo de hoje, nós gostaríamos de novamente nos dirigirmos a Jesus, nosso Mestre, para agradecer esses momentos em que estivemos juntos, tendo oportunidade de refletir o seu Evangelho presente em todos os instantes da nossa vida, em todos os tipos de deveres a que nós estamos sujeitos. E que ele já nos deixou a fórmula, porque ele nos trouxe o caminho, a verdade e a vida.
e o seu evangelho de luz. Que ele fique conosco hoje e sempre, é o que lhe pedimos. Que assim seja.